Olá! Hoje a gente vai explorar uma ideia muito poderosa mesmo. A ideia de que uma única e simples crença sobre nós pode acabar moldando, praticamente tudo na nossa vida. É o conceito de mindset. Entender isso de verdade pode mudar o jogo. Para começar, vamos direto ao ponto com a pergunta que está no centro de todo o trabalho da psicóloga Carol Dweck. Pensa só, nossa inteligência, nossa personalidade, será que são coisas que já vêm com a gente, sabe, que não mudam? Ou será que são qualidades que podemos cultivar com o tempo? A resposta para essa pergunta, como vamos ver, define o mundo de uma pessoa. Olha que curioso, a própria Dweck começou a carreira dela acreditando na primeira opção. Como ela mesma diz aí nessa citação, a visão dela era bem preto no branco. Ou a pessoa nasce com aquilo ou não nasce. E o fracasso? O fracasso era um carimbo, o veredito final de que a pessoa simplesmente não tinha a capacidade. E acredite, muita gente vive com essa crença até hoje. Essa crença, ela cria todo um universo psicológico que a Dweck vai chamar de mindset fixo. Se alguém acredita que suas qualidades são permanentes, imutáveis, o que acontece? Surge uma necessidade constante, quase desesperada, de provar o próprio valor, de novo e de novo e de novo. E é aí que a vida vira um grande tribunal. Cada projeto, cada prova, cada conversa, tudo se torna um julgamento. A Dweck até conta uma história da sexta série da professora dela, que arrumava as carteiras na sala de acordo com o QI de cada aluno. Só os com QI mais alto podiam fazer as coisas legais, tipo carregar a bandeira ou apagar o quadro. Isso ensinou para ela desde cedo que o mais importante era parecer inteligente, sempre. O que, claro, cria um medo paralisante de errar. Só que aí, uma pesquisa com crianças virou essa visão de mundo de cabeça para baixo. Revelou uma coisa que ninguém, absolutamente ninguém, estava esperando. O experimento era bem simples. As crianças recebiam os quebra-cabeças e a cada rodada eles ficavam mais e mais difíceis. A ideia era basicamente observar em que ponto elas iam desistir ou ficar frustradas, sabe? Mas, para surpresa total dos pesquisadores, algumas crianças tiveram uma reação que eles nunca poderiam ter imaginado. Em vez de ficarem desanimadas com a dificuldade, elas ficaram animadas. Elas não viam os quebra-cabeças mais difíceis como um fracasso ou uma ameaça. Para elas, era uma chance de aprender. Elas genuinamente achavam que estavam ficando mais inteligentes ao tentar. E essa descoberta é a ilustração perfeita dos dois mindsets. De um lado, você tem o mindset fixo, em que a vida é sobre provar que se é bom o tempo todo. E do outro, o mindset de crescimento, que parte da crença de que é possível melhorar, com o esforço. E isso gera uma paixão genuína por aprender, e não por se provar. Tá, então o ponto central é esse. Como é que essas duas crenças tão diferentes criam realidades completamente distintas no dia a dia? Vamos dar uma olhada num exemplo bem prático. E imagina só um dia daqueles bem ruim. Uma nota baixa numa matéria que era importante, uma multa de estacionamento inesperada e, para completar, o melhor amigo parece que simplesmente ignorou a ligação. Como é que uma pessoa reage a isso? Bom, para alguém com um mindset fixo, esses eventos não são só uns probleminhas. De jeito nenhum. Eles são um veredito. A pessoa se rotula na hora. Eu sou um fracasso, eu sou um perdedor. A conclusão é quase sempre a mesma. A vida é injusta e não adianta fazer nada. O resultado? Paralisia total. Um sentimento de desespero. Agora, vamos olhar para a mesmíssima situação, mas com a lente do mindset de crescimento. A reação muda da água para o vinho. A nota baixa é um sinal de que precisa estudar mais. A multa, um lembrete para prestar mais atenção. A ligação ignorada gera uma preocupação com o amigo, não uma ofensa pessoal. Os mesmos eventos, em vez de serem um veredito, se tornam o ponto de partida para agir e melhorar. Isso nos leva a uma das diferenças mais profundas entre os dois, o que significa esforço. No mundo do mindset fixo, precisar se esforçar muito é sinal de fraqueza, de falta de talento. Se a pessoa fosse boa de verdade, não precisaria de tanto esforço. Já no mindset de crescimento, o esforço é a chave de tudo. É o esforço que pega a habilidade e transforma em conquista. Ok, vamos sair um pouco da teoria e ver como esses mindsets aparecem no mundo real, em ambientes onde a pressão é enorme. Olha só, este estudo da Universidade de Hong Kong é perfeito para ilustrar isso. Os alunos que não eram fluentes em inglês, que era a língua das aulas, receberam a chance de fazer um curso para melhorar. Os que tinham mindset de crescimento agarraram a oportunidade na hora. Mas muitos dos que tinham mindset fixo se recusaram. Por quê?
Porque para eles, admitir uma fraqueza, mesmo que fosse para melhorar, era arriscado demais. Era melhor continuar com a dificuldade do que expor uma falha. E isso acontece até no topo do mundo corporativo. O Lee Iacocca, na Chrysler, depois de um sucesso estrondoso, acabou desenvolvendo um mindset fixo. Ele se cercou de gente que só elogiava, se livrou de quem criticava e parou de aprender, de inovar. Em total contraste, temos o Darwin Smith, que liderou uma transformação gigantesca na Kimberly-Clark. Ele manteve o tempo todo uma postura de crescimento, chegando a dizer que nunca parou de tentar se qualificar para o próprio cargo. Ele encarava as verdades difíceis de frente. Isso levou a empresa a um sucesso incrível. E tudo isso nos leva ao ponto talvez mais importante de toda essa história. Um mindset não é uma sentença para a vida toda, é uma crença. E a boa notícia é que crenças podem ser mudadas. E aqui vai uma ironia que é simplesmente fantástica. Alfred Binet, o cara que inventou o teste de QI, sim, aquela ferramenta que todo mundo associa à ideia de inteligência fixa, ele era um defensor ferrenho do mindset de crescimento. Ele não criou o teste para rotular as crianças. Pelo contrário, a ideia dele era identificar quem precisava de mais ajuda para poder se desenvolver e, como ele mesmo diz, se tornar mais inteligente. Toda essa pesquisa, todas essas ideias, vêm do trabalho fundamental da Carol Dweck. O livro dela é um mergulho muito profundo em como essas crenças que a gente carrega acabam moldando as nossas vidas. E o mais legal é que o trabalho da Dweck também nos dá um caminho para a mudança. E começa com uma coisa simples: aprender a ouvir aquela vozinha interna do mindset fixo, sabe? A voz que julga. Depois vem o passo de reconhecer que existe uma escolha de não acreditar nela. O terceiro passo é responder ativamente a essa voz, mas com uma perspectiva de crescimento. E por último, o mais importante de todos, agir de acordo com esse novo mindset. E para a gente terminar, fica aqui uma pergunta que resume toda a essência do mindset de crescimento. E se a gente mudasse a nossa relação com o fracasso? Se em vez de enxergá-lo como o fim da linha, a gente passasse a vê-lo como ele realmente é: um feedback, um dado, uma informação valiosíssima no caminho para aprender e crescer de verdade. Fica aí a reflexão.